Boa noite, começa agora o Manchetes Online desta terça-feira, dia 10 de março de 2015, e estes são os destaques do programa de hoje. Morre jovem que teria sido agredido por ter pais adotivos gays. Estudantes da Exalc vendem manual com ofensas aos calouros. Scanner corporal será testado nos CDPs de Pinheiros. Unidade de atendimento a usuários de drogas em São Paulo será fechada. Para comentar os assuntos de hoje, recebemos o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em direitos humanos e segurança pública. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia. Sempre bem-vindo aqui. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos os telespectadores da TV Assembleia. É um prazer poder participar do programa. E vamos à primeira manchete da noite de hoje. Da Folha de São Paulo, morre jovem que teria sido agredido por ter pais adotivos gays. O estudante Peterson Ricardo de Oliveira, 14 anos, morreu na segunda-feira após ficar 4 dias internado em coma no Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. A polícia investiga se a vítima foi agredida por ter sido adotada por um casal homossexual. Doutor Ariel, a intolerância, uma manchete como essa, traz à tona de alguma maneira, a violência. A gente está falando das periferias aqui da Grande São Paulo, Ferraz de Vasconcelos aqui na Grande São Paulo, uma cidade aqui muito próxima, aliás, conurbada à capital. O que falar desta manchete e, principalmente, uma suposta agressão que é muito mais do que uma briga numa escola, não é? É uma situação terrível, né? A gente ter um jovem aí adotado por um casal homossexual. Recentemente nós vimos, e tem ocorrido com muita frequência, situações de agressões, inclusive na região da Avenida Paulista, em São Paulo, várias notícias dando conta de agressões aos casais homossexuais ou a pessoas gays, lésbicas geralmente, inclusive por conta de skinheads, de grupos, né, intolerantes que atacaram, inclusive uma época era comum que atacavam com lâmpadas fluorescentes essas pessoas, machucando elas gravemente. Já tivemos mortes anteriores praticadas por esses grupos de intolerância, tanto de gays como também de punks e outros grupos anarquistas. Agora, uma situação dessa nós não tivemos até então. Eu não me lembro de nenhuma notícia de um fato, uma criança, um adolescente que foi adotado por um casal homossexual sofrer uma selvageria desse tipo. É claro que ainda precisa se investigar os motivos realmente dessas agressões, mas a discriminação que a vítima já sofria na própria escola onde ele estudava, e isso também serve de alerta do papel da escola, que era ter fomentado investigações anteriores sobre o assunto. Então é necessário, claro, uma apuração detalhada dos motivos, se realmente foi um crime de ódio, de intolerância, e realmente é uma situação inaceitável e que merece repúdio de toda a sociedade paulista e brasileira. No passado já participei, inclusive nos anos 2000, de passeatas em razão de agressões sofridas por homossexuais em São Paulo, mas naquele período nós nunca tivemos um caso desse tipo, né? De um jovem que saiu de uma situação de abandono, é adotado por um casal homossexual, por duas lésbicas, e de repente é vítima de um atentado desse tipo. Como é que o senhor vê a questão dessa violência latente, inclusive que se dissemina pelas redes sociais? As pessoas até marcam encontros em pontos onde possa haver esse tipo de confronto? As redes sociais, a comunicação, ela tem o seu lado bom, que hoje tem uma democratização das comunicações, pessoas. Sim. Hoje não existe um monopólio da comunicação, né? As grandes redes não controlam mais toda a comunicação que chegam nas casas das pessoas. Às vezes, um compartilhamento no Facebook, por exemplo, ele tem mais repercussão que uma matéria dos grandes veículos de comunicação. Agora, nós temos que tomar cuidado também, porque tem potencializado os crimes de ódio, de intolerância, e não há um controle.
porque é muito difícil a própria investigação, os sites não contribuem também, os próprios veículos não querem abrir dados. Uma época aí nós tivemos várias ações do Ministério Público contra a Google, por exemplo, para que pudessem abrir os dados e compartilhar informações para o próprio Poder Judiciário e para o Ministério Público. Então nós temos até uma entidade chamada SaferNet, que ela faz todo um trabalho de monitoramento dos crimes de ódio e do assédio sexual também contra crianças e adolescentes através da internet, através das redes sociais, das salas. Graças à SaferNet e a colaboração com a Polícia Federal, até redes de pedofilia foram estouradas por conta dessa vetoração, desse monitoramento. Tivemos várias operações nos últimos 3 anos, feitas pela Polícia Federal, em alguns casos polícias estaduais participaram, exatamente a partir de denúncias obtidas pela SaferNet, pela sua central de denúncias online, que qualquer pessoa pode contatar. Sim. Além disso, essa questão da morte de homossexuais, o Grupo Gay da Bahia, ele faz também um monitoramento do assassinato de homossexuais, que não é o caso aí, mas pode estar envolvido com o mesmo tema dos crimes de intolerância e de ódio, que são a cada 28 horas um gay assassinado no Brasil, um homossexual tem sido assassinado no Brasil, é quase um por dia. Então isso mostra a gravidade do problema. Existem projetos na Câmara dos Deputados que são rechaçados por alguns grupos mais conservadores, principalmente a bancada evangélica, que tratam do crime de homofobia, que nós consideramos adequados, apesar de nós não somos favoráveis a ter novos crimes, novos aumentos de pena, porque achamos que o principal é ter uma estrutura de segurança pública que investigue, que gere responsabilização, e muitas vezes as leis são feitas mais para dar uma resposta para a população, mas não são colocadas efetivamente em prática. Mas no caso, o crime de homofobia, ele seria muito pertinente, porque infelizmente episódios como esse têm se proliferado na sociedade brasileira e nós precisamos de respostas adequadas por parte do poder público, até porque são crimes contra os direitos humanos. Sim. Outra coisa, só para fechar rapidamente essa manchete, no tocante a crimes de intolerância, está a polícia também preparada, equipada para apurar esse tipo de crime? Ou ela, na verdade, acaba se dissolvendo entre outros crimes, na violência urbana? Eu digo isso porque é um crime na porta de uma escola e muitas vezes não vê o crime de intolerância e sim, digamos, uma turba e um menino acaba caindo e chutam e ele acaba vindo a falecer. Esse é um problema também da segurança pública, a falta de especialização dos departamentos. Até que em São Paulo nós tivemos, desde o final da década de 90, a criação de uma delegacia especializada de combate aos crimes de intolerância, e tem tido até alguns delegados e uma equipe bem atuante nessa área. Em vários casos eles conseguiram desvendar com agilidade. O Ministério Público também contribuiu bastante em muitos desses crimes. Agora, nós precisaríamos ter outras especializações. É claro que em Ferraz de Vasconcelos nós não temos uma delegacia especializada. Então, esperamos que o crime possa ser repassado para essa delegacia mais especializada nos crimes de intolerância. Nós, na área da criança e do adolescente, defendemos a criação de delegacias especializadas de proteção da criança e do adolescente, assim como a experiência das delegacias da mulher, que é uma experiência muito bem sucedida. Infelizmente ainda não capilarizada para todo o Estado, né? Inclusive impulsionada por uma ex-deputada desta casa, a delegada Rose, entre outros profissionais. Então nós defendemos também que tenhamos delegacias da criança e do adolescente, e São Paulo não tem nenhuma. Então é o único estado hoje da nação que não tem uma delegacia especializada da criança e do adolescente, que seria o mais adequado, ter uma delegacia dessa lá na região
região de Ferraz de Vasconcelos, poderia já estar investigando esse crime, até porque eles vão precisar ouvir muitos adolescentes, claro, muitas crianças, muitos estudantes dessas escolas, e um DP comum ele não tem a estrutura, profissionais capacitados para todo esse trabalho. E quando nós tratamos também dessas situações, é importante lembrar que a adoção por casais homossexuais ela tem ocorrido, mas ainda nós não temos uma legislação bem clara. A própria lei de adoção, ela não prevê esse tipo de adoção. O que geralmente acontece é de um dos dois, né, se existe um casal homossexual, um dos dois adota a criança e ele fica como responsável legal por ela. O que nós precisamos é realmente ter na lei a adoção por casais homossexuais, que é outra pauta que está no Congresso Nacional. Agora, a Justiça já tem jurisprudência que aceita registrar o nome de duas mães ou o nome de dois pais. Uma decisão da semana passada do Poder Judiciário também decidiu que uma criança tinha o nome de um pai e de duas mães. Então, já são situações que têm sido aceitas. O que nós precisamos ganhar jurisprudência é acabar com essa intolerância na sociedade. A justiça já está se aprimorando, mas a sociedade ainda está deixando a desejar. Vamos à segunda manchete da noite de hoje. Manchete do Estado de São Paulo: estudantes da Exalc vendem manual com ofensas a calouros. Os alunos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, venderam um manual de calouros com mensagens ofensivas e de apologia ao consumo de álcool no início do ano letivo da instituição. O material integra kit bicho, que também inclui o ingresso para a festa dos calouros da Exalc, que traz hinos. Bom, os hinos a gente vai deixar para lá. Mas, doutor Ariel, essa história do kit bicho, aliás, depois de uma CPI nessa casa, ou seja, que está em curso ainda, alunos promoverem festas, venderem esse kit e fazerem a apologia do consumo exacerbado de álcool, quer dizer, estão querendo chamar a atenção? Não só chamar atenção, né? Estão cometendo claramente crimes, e você tem acompanhado as sessões da CPI, que trata das violações de direitos humanos praticadas em trotes universitários, também em festas de universidades. Isso mostra como nós estamos mal no futuro, né? Sim. Os profissionais que vão nos atender nos hospitais, nas clínicas médicas, nos escritórios de advocacia, que vão nos atender nas mais variadas áreas do conhecimento, são pessoas que muitas vezes hoje estão praticando esse tipo de crime: apologia, incitação, crimes de intolerância, estupros, fornecendo bebidas para adolescentes. Então, que geração é essa, né, de profissionais que nós teremos no futuro, né? Pessoas desqualificadas como cidadãos. Para serem membros de uma sociedade, elas não têm qualificação. Imagina para exercitarem depois uma função. Então, sim, é claro que não são a maioria, nós não podemos generalizar, são episódios até isolados se formos pensar na quantidade de pessoas de alunos que ingressam nas universidades no ensino superior. Mas são casos realmente muito graves. O que tem se descoberto com relação à Faculdade de Medicina da USP, que é uma das que tem tido os episódios aí mais graves, mas também o que tem com relação à Unesp e às outras várias faculdades do Estado de São Paulo, inclusive de cidades do interior, tem sido realmente terrível, né? Então, a situação é necessário imediatamente que essas faculdades tomem providências internas, porque a CPI tem mostrado uma certa conivência, omissão, negligência de muitas faculdades, tanto públicas como privadas. E no caso das privadas, é claro que essa negligência se dá porque o interesse principal delas é o lucro. Então, elas não querem punir ninguém, elas querem manter os alunos lá. Então, é fundamental que nós tenhamos aí ações policiais para que dê o exemplo. A partir do momento que nós tivermos aí um estudante condenado a 15 anos por estupro num trote universitário, isso já dá um recado para os outros e gera uma inibição de novos crimes. A partir do momento que nós tivermos aí também um controle maior sobre essas festas, sobre principalmente as bebidas alcoólicas que são fornecidas, essa
essas festas open bar, que muitas vezes tem adolescentes também participando, Sim. essas gincanas da morte, como aquela que vitimou recentemente um estudante na região, foi enterrado em Franca, né? Mas o crime foi em Bauru, a situação da morte dele foi em Bauru, e os organizadores dessas festas também precisam ser responsabilizados. É claro que tem uma pessoa jurídica, mas atrás da pessoa jurídica tem pessoas físicas que precisam responder criminalmente. A pessoa jurídica não responde criminalmente. A lei penal prevê a individualização das condutas e essas pessoas precisam também responder por esses casos. Bom, a mesma reportagem do Jornal Estado de São Paulo diz que a faculdade prometeu abrir sindicância para apurar a autoria ou os autores deste manual. Mas vamos à terceira manchete da noite de hoje. Manchete também do Estado de São Paulo: scanner corporal será testado nos CDPs de Pinheiros. A Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que vai testar scanners corporais nos CDPs Pinheiros 1, 2, 3 e 4, aqui na capital paulista. Um pregão eletrônico para alugar 5 equipamentos foi publicado na quinta-feira. Estas unidades representam apenas 2,5% de todo o sistema carcerário de São Paulo. A sessão vai ser realizada no dia 18 e o contrato vai ter duração de 30 meses, doutor Ariel. Aliás, a preocupação é o cumprimento de uma lei, a Lei 15.552, se não me engano, estadual, autoria, né? Lei Estadual 15.552, autoria do deputado José Bittencourt. Ela foi sancionada em agosto do ano passado, ou seja, até hoje as visitas vexatórias ainda acontecem, mesmo tendo uma lei 6 meses depois? Sim, infelizmente ainda o Estado não se equipou, né? Tem se usado mais a questão dos detectores de metais, né, aqui no estado de São Paulo, mas ainda em muitas penitenciárias, centros de detenção provisória, as visitas vexatórias continuam, segundo os relatos de vários familiares que têm feito essas visitas. Então é necessário, no caso da Fundação Casa, infelizmente houve um erro na redação da lei, mesmo na tramitação nas comissões, que não incluiu a Fundação Casa. Então, os familiares dos adolescentes que estão internos na Fundação Casa, eles continuam passando por revistas vexatórias. Pelas revistas íntimas vexatórias. Então, é um assunto que a Defensoria Pública tem se dedicado, várias entidades de direitos humanos. O Estado deveria já ter se estruturado, é um tempo hábil aí, nós já tivemos 6 meses praticamente, para que o Estado se estruturasse para cumprir essa legislação. Nós temos também uma legislação federal tratando dessa questão das visitas vexatórias, então é fundamental que essa experiência do CDP de Pinheiros, que é muito isolada ainda, perto da quantidade de presídios e de penitenciárias no estado de São Paulo, a partir dela isso ocorra em todas as penitenciárias. São 161 unidades prisionais no estado de São Paulo que acomodam mais de 200 mil presos. Se multiplicarmos aí 3 visitas por preso, são mais de 600 mil pessoas envolvidas neste traslado, nessas idas, nessas visitas aos presídios. Uma enorme força-tarefa dentro dos presídios, seja de funcionários, para fazer. Imagine filas, as pessoas, quem passa na Marginal Pinheiros e vê nos CDPs, nos dias de visita, centenas, milhares de pessoas, uma condição terrível ali, em cabanas, né? Esperando na fila para ingressar, para levar o tal do jumbo, né? Para os presos e ter que passar, em não havendo esse scanner corporal, ou seja, esses que tem em aeroportos, a pessoa tem que passar pelo detetor de metais e muitas vezes tirar a roupa e passar por essa aprovação. Elas têm que se agachar, fazer agachamento várias vezes, flexões diante de um espelho. Sim, então, e o funcionário fica ali acompanhando. E cutucando também, não é só acompanhando. Então, ele toca o corpo das pessoas? Tem os toques, sim, os exames de toque. Então, são situações que podem configurar até o crime de constrangimento ilegal e de assédio sexual também. Apesar que são mulheres que revistam mulheres, homens que revistam homens, mas crianças passam por isso, idosos passam por isso. Então, para ver
Que sistema é esse, né? Há muitos anos que isso tem ocorrido e só agora que nós temos um movimento mais organizado e que também ganhou corpo no legislativo, com novas legislações para evitar revistas tão vexatórias. Lembrar que a maioria dos objetos que entram, quando entram armas, quando entram drogas, não é através dessas pessoas. São casos muito isolados de se encontrar drogas enfiadas nas vaginas das mulheres, por exemplo, ou no ânus até de pessoas. Agora, a maioria das situações decorrem da corrupção, que infelizmente é sistemática no sistema penitenciário. Isso quer dizer que mesmo com os scanners e com, digamos, todo o equipamento, todo o aparato, mesmo assim as drogas, os celulares e armas podem continuar entrando nos presídios? Podem, infelizmente, por conta da vão continuar entrando por conta da corrupção, né? Que não é só no sistema prisional, infelizmente está sistemática em quase todas as instituições, mas não vai resolver realmente o problema, né? Por mais que nós tenhamos um aparato para revistar os familiares, por mais que esse aparato se modernize, mas ainda não vai se evitar, até porque o que ocorreu sempre, quando se entram armas, drogas, geralmente é através da corrupção, do pagamento de propina. Até agora, os presos da Operação Lava Jato foi denunciado que entrou ali, né? Entrou costela para comer, entrou celulares. Então, isso mostra que até nesse sistema, né, da Polícia Federal, por exemplo, no sistema penitenciário nacional, nós temos problemas com policiais e funcionários altamente bem remunerados, perto dos funcionários do poder público estadual, e além de todo o aparato, né, de câmeras, de fiscalização que o âmbito federal tem. Agora, imagino então o que acontece nessas penitenciárias. Recentemente nós vimos aí cenas terríveis, inaceitáveis, de presos fazendo churrasco, de presos armados em prisões da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Sim. Então esse é o retrato do sistema penitenciário brasileiro, e que não é só os detectores, os scanners que vão resolver esse problema, mas pelo menos minimizam o sofrimento desses familiares, porque a Constituição é bem clara. A pena não pode passar da pessoa do condenado. Não pode se espraiar para a família dele. Exato, o filho de um condenado, ele não é bandido igual aquela pessoa que... a integridade desse jovem, segundo o ECA? Como fica essa criança, a filha, por exemplo, de um preso, ou irmã de um preso que vai fazer uma visita e precisa passar por essa vexação? É crime, submeter... É o Estado praticando um crime. Exato, submeter criança e adolescente a vexame ou constrangimento é crime sujeito à detenção, assim como qualquer adulto que é submetido a um constrangimento ilegal. O Estatuto do Idoso também protege os idosos dessa situação. Submeter uma pessoa idosa a um constrangimento, situação vexatória, humilhação, também é crime. Infelizmente, é o Estado cometendo crimes. Então, é um mau exemplo, porque você está diante de pessoas, claro, cometeram crimes, que são os presos, mas está se cometendo crimes contra os familiares dos presos. E os familiares estão sendo duplamente condenados, né? Imagina mães, pessoas idosas, avós, filhos que estão indo no sistema penitenciário passando por toda essa penúria. Vamos à quarta e última manchete da noite de hoje. Do portal G1, unidade de atendimento a usuários de drogas em São Paulo será fechada. Unidade de atendimento ao dependente UNAD de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, a única especializada no tratamento público de crianças e adolescentes dependentes químicos, deve fechar as portas até o final de março. A unidade é da prefeitura, mas quem administra é uma organização não governamental. O convênio termina dia 31 de março e não deve ser renovado. Essa não é uma boa notícia, muito menos para uma região já deprimida, com tantas necessidades, não é, doutor Ariel? É claro que esse tipo de notícia ele vai completamente contra os interesses da sociedade, né? Enquanto se discute o caos na Cracolândia, enquanto se discute os assassinatos de adolescentes no Brasil,
Todos os dias nós temos aí 22 crianças e adolescentes sendo assassinados no país, o grande número de jovens que são assassinados, e hoje o principal fator desses assassinatos são as drogas. São jovens dependentes de drogas que não encontram tratamento adequado e não conseguem pagar suas dívidas com os traficantes e depois eles acabam sendo mortos. Ou são jovens dependentes de drogas que cometem crimes para poder comprar droga ou poder pagar dívidas com traficantes. Inclusive, muitos latrocínios aqui em São Paulo são cometidos por esses jovens numa situação de desespero. Eles usam droga para se encorajar, vão para cima dos motoristas de carro e outros, e daí cometem os assaltos, estão transtornados pelo uso da droga e acaba gerando, então, um latrocínio, e esses jovens estão atrás loucamente de dinheiro para poder pagar suas dívidas com o traficante, até porque a sua pena é decretada se ele não honrar com aquele compromisso até determinado horário. Então, a situação dos adolescentes brasileiros, dos jovens, é dramática. Então, quando nós vemos esse tipo de notícia de uma unidade que faz um tratamento, um trabalho reconhecido, que inclusive é uma ONG ligada à Unifesp, que já tem um trabalho de muitos anos no tratamento de pessoas envolvidas com drogas, o Ministério Público está condenando essa situação. O promotor Lélio Ferraz, que atua na região de Santo Amaro, já disse que é condenar esses adolescentes à morte, eles não terem, então, um tratamento adequado. Os pais também estão lamentando muito essa situação. Heliópolis tem um movimento organizado da UNAS, que é a União das Associações de Moradores, que tem um trabalho organizado que nos últimos anos até diminuiu a violência nessa região de Heliópolis, exatamente pela presença do poder público. Sim. Então, interromper o tratamento é uma sentença de morte para esses jovens que hoje têm um serviço público de assistência? Sim, eles claramente vão deixar de estarem aí cumprindo a internação. Alguns estão internados por internação até compulsória, determinada pelo Poder Judiciário. Outros estão por um período breve, a pedido dos seus próprios pais e familiares, também com a intervenção do Ministério Público, para um tratamento sistemático só de adolescentes. Então, eles não são misturados a pessoas adultas, a pessoas de outras idades. Nós precisamos ter todo tipo de atendimento. Não adianta a Prefeitura justificar que vai implantar um centro de apoio psicossocial, que é um local... É diferente. É totalmente diferente. O serviço é diferente. É onde o adolescente vai, muitas vezes ele recebe medicação, é atendido por psicólogos e psiquiatras, mas ele volta para sua casa. Então, é um atendimento muito breve, esporádico, né? Que em alguns momentos eles vão lá ser atendidos, até participam de algumas atividades coletivas, de artes, etc. Mas nós precisamos também de ter esse tipo de tratamento. Continuado. É um tratamento continuado. Sim, cada tipo de situação nós temos um diagnóstico. Conforme o diagnóstico, o tratamento mais adequado. Esse tipo de tratamento é essencial que aconteça e, claro, existem já CAPs nessa própria região, então isso não vai suprir a demanda que essa unidade tem atendido até agora. Esperamos que a Prefeitura tenha o mínimo de sensibilidade para rever essa postura e para manter esse trabalho que os próprios conselheiros tutelares não terão mais para onde encaminhar esses adolescentes. Sim. Só lembrando, um programa como esse descontinuado não vai para outra região. Esse serviço era prestado pela Unifesp, é isso, doutor? Sim, é uma ONG ligada aos profissionais da Unifesp. Então, essa unidade ela acaba não tendo mais, já demitiu até os seus profissionais pelo rompimento do convênio, mas ainda há tempo da Prefeitura tentar resolver essa situação e retomar esses trabalhos. O grande problema do poder público é essa descontinuidade no atendimento. Isso viola os direitos da criança e do adolescente, porque a Constituição diz que crianças e adolescentes são prioridade absoluta e devem receber a proteção integral. Com esse tipo de situação, eles ficam desprotegidos. Doutor Ariel, muito obrigado. Volte mais vezes à TV Assembleia. O Manchetes Online vai ficar por aqui. Obrigado. Manchetes Online fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência.